Depois do vídeo que eu gravei falando sobre a minha experiência com a superdotação e altas habilidades, eu vou colocar esse vídeo aqui na descrição. Muitas pessoas me escreveram dizendo o quanto que elas se identificaram com aquilo que eu compartilhei, a partir da minha própria experiência. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a maioria das pessoas, elas não comentaram, na verdade, ninguém comentou sobre seu tipo de inteligência, suas habilidades. Elas falaram sobre se sentir diferentes por toda uma vida. Dá a sensação de passar a vida inteira tentando entender a si mesmas e tentar se encaixar. E desse alívio que sente quando encontram explicação para coisas que sentiam desde a infância. E eu fiquei pensando bastante sobre isso por um tempo, porque eu também cheguei nesse tema por esse caminho. Eu não estava procurando por um rótulo, eu estava tentando entender a minha experiência de vida. Então, antes de continuar esse vídeo, eu quero lembrar que eu não sou especialista em superdotação, eu sou terapeuta e o meu propósito é ajudar pessoas a se reconectarem com quem realmente são, entender o seu funcionamento e viver uma vida com mais sentido e autenticidade. Tudo que eu compartilho aqui é a partir da minha experiência, dos estudos que eu fiz e daquilo que foi me ajudando a compreender melhor quem eu sou. E eu acredito que quando a gente vai conseguindo compreender a nossa experiência, a gente consegue cuidar dela melhor, encontrar melhores caminhos para a gente. E quando eu tive contato com esse tema, né, da superdotação, principalmente através da leitura do livro O Adulto Superdotado, da psicóloga Elaine Jacobsen, muita coisa começou a se encaixar para mim. Então, comecei a entender melhor sobre a minha intensidade, a minha complexidade. Eu não tinha lido ainda algo tão parecido com a forma como eu me sentia dentro disso. É a minha forma de perceber o mundo, a minha necessidade de profundidade, a sensação de ser diferente, de não me sentir pertencente. E aquela sensação de se sentir demais em alguns lugares, de menos em outros lugares. Então eu comecei a entender que existiam sim características que faziam parte da minha forma de funcionamento, né? Ou seja, um cérebro atípico, de certa forma. Por exemplo, uma das coisas que o livro fala muito é sobre a complexidade, né? E isso me marcou muito, porque eu sempre fui uma pessoa que enxerga muitos lados de uma mesma situação. Enquanto algumas pessoas conseguem chegar rapidamente numa conclusão, né, de uma forma mais simples, eu enxergo muitas possibilidades diferentes, diferentes cenários, inúmeras consequências. E isso pode ser uma grande riqueza, mas também pode gerar muita confusão. Porque muitas vezes você começa a duvidar de si mesmo, né? Você pensa demais, analisa demais, questiona demais. E quando ninguém ao seu redor funciona dessa mesma forma, você começa a achar que existe algo de errado com você. Existe bastante intensidade na nossa forma de existir, né? A necessidade de sentido, de ter propósito em tudo. E eu quero deixar claro que eu estou trazendo nesse vídeo esse rótulo, né, da superdotação por causa da conexão que vocês tiveram com o outro vídeo. Mas muitas pessoas podem se identificar com essa forma, né, de existir e não ter tido nenhuma identificação com relação à superdotação e altas habilidades. Essa necessidade de ver sentido, de enxergar propósito em tudo, isso pode se adequar no funcionamento, na forma de viver, nos valores de muitas pessoas. E aí, no meu caso, durante muito tempo, por conviver com pessoas com outros tipos de funcionamento, né, outras formas de enxergar a vida, eu achei que eu precisava diminuir isso, né? Que eu precisava ser menos intensa, menos sensível, menos profunda, menos tudo. E quando a gente passa anos se desvalidando, a gente vai aprendendo a desconfiar de nós mesmos, a esconder partes de quem a gente é. A gente vai aprendendo a se adaptar, a se podar, né? A se camuflar. E eu acho que aí é onde começa uma boa parcela do nosso sofrimento. E eu vejo que muitas pessoas chegam nesse tema da superdotação, nessa busca de tentar descobrir se são ou não superdotadas, mas que no fundo, eu acredito que na maioria das vezes a nossa grande busca é por validação. A gente quer uma validação, uma confirmação de toda a nossa história, da nossa experiência de vida até aqui, né, que ficou incompreendida. E uma confirmação de que toda essa complexidade e intensidade, ela não é um problema. A gente quer aprender como lidar conosco. A gente quer um nome para isso, a gente quer saber que isso existe e que, melhor ainda, é algo bom.
E talvez seja por isso que tantas pessoas se identificam com esse tema, com essa busca, porque elas não estão procurando apenas uma explicação teórica, elas estão procurando compreender a própria experiência. E quando a gente começa a compreender a nossa experiência de vida, a gente para de se sentir tão isolado, tão sozinho. Acolher a nossa história e o nosso caminho até aqui é o primeiro passo para a gente poder viver uma vida mais alinhada com a nossa verdade, com nossos valores e para a gente encontrar uma expressão mais verdadeira, mais autêntica no mundo. Então, se você está nessa busca por um rótulo para quem você é, quem sabe a sua verdadeira busca não seja sobre uma permissão para validar a sua própria experiência de vida. E eu vou ficando por aqui. Nos próximos vídeos eu vou continuar trazendo algumas dessas reflexões sobre esse tema que possa te ajudar nesse caminho de autoaceitação da sua história. E se você se sentiu beneficiado com esse vídeo, escreve aqui nos comentários sobre a sua experiência, sobre o que é que te impactou nessa reflexão. Eu adoro ler o feedback de vocês. Se inscreve também no canal para continuar nesse caminho junto comigo e curte o vídeo porque você sabe que isso ajuda o canal a crescer. E até o próximo vídeo.